E aí, galera, tudo bem? Vamos ao vídeo de apoio da aula de hoje. Aula do dia 8/4. Para quem ficou com dúvida ou para quem a aula online não ficou tão boa porque o sinal caiu. Nós falamos de raiz. O que eu preciso lembrar da raiz? Raiz quadrada é um número da raiz ao índice da raiz 2. Posso colocar, por exemplo, 25. Não é obrigatório que esse 2 esteja aqui, porque se eu colocar só a raiz, eu já sei que é a raiz quadrada, eu já sei que aqui tem um número 2. Ou eu posso colocar uma raiz cúbica de 25. Esses exemplos de raízes que eu coloquei aqui são raízes positivas. Eu posso fazer raiz quadrada com positiva ou com negativa. Uma raiz positiva. Por exemplo, eu quero calcular uma raiz quadrada de 36. Como eu faço para resolver essa raiz? Isso aqui vocês aprenderam lá no 6º ano. Vou pensar em dois números da tabuada, em que esses dois números multiplicados, a resposta dê 36. Eu tenho que lembrar que esses dois números têm que ser os mesmos. Eu não posso calcular a raiz de 36 escolhendo aqui, por exemplo, 2 e 8. 2 vezes 8 funciona? Dá 36? Eu não posso, porque esses números são diferentes. Dois números iguais multiplicados que deem 36. Ótimo, né? 6 vezes 6. Então, quem é a raiz de 36? A raiz de 36 é 6. Além da raiz quadrada, quando eu estava lá no 6º ano, eu pensava muito na raiz cúbica. O índice aqui fora é o n, é o 3. Então, esse índice n, que é o 3, vai me fazer pensar o quê? 3 números multiplicados iguais, a minha resposta dá 8. Então, eu vou começar a pensar nesses 3 números. Por exemplo, 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. E não deu 8. Então, esse meu chute está errado, ó, não é 1. Porque eu preciso achar 8. Vamos testar outro número, então. Vamos testar? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Ótimo, ó, encontrei o que eu queria. Então, a raiz cúbica de 8 tem a resposta 2. Isso aí é tranquilo, isso a gente aprendeu lá no 6º ano. O problema começa aqui, ó, negativo. Eu estou trabalhando com o sinal de menos agora. Eu posso ter menos dentro da raiz, menos do lado de fora da raiz. Então, vamos para as nossas opções. Eu posso calcular a raiz quadrada de 16. Só que eu quero o menos do lado de fora. Eu quero que seja negativo. Então, menos do lado de fora da raiz quadrada não influencia. Eu sei quem é a raiz de 16. Dois números na tabuada que ele vezes ele mesmo dê 16. Maravilhoso, ó. 4 vezes 4. Sinal de menos não me atrapalhou. Ele só me disse que a minha resposta nesse caso é menos 4. O sinal de menos que estava do lado de fora continua do lado de fora. O 16, quem é a raiz de 16? 4 vezes 4. Então, a resposta é menos 4. E agora, se eu tenho, ó, a raiz quadrada com o sinal de menos lá dentro, toda raiz quadrada com o sinal de menos aqui, ó, a minha resposta é
não existe. Eu não tenho raiz quadrada com números com sinal de menos aqui. Não importa o número que eu tenha, definida nos números reais. Então, a minha resposta é não existe. Agora, se o índice mudar, aí eu começo a pensar. Agora eu mudei o índice, ó. Não é mais 2. Lembra que tem o 2 aqui da raiz quadrada? Agora é 3. Eu já não posso olhar o sinal de menos e escrever não existe. Eu vou pensar. De repente exista. Como assim? 3 números multiplicados que a minha resposta dê menos 8. Eu fiz uma coisa muito parecida aqui, ó, do lado. Qual é a diferença desse para esse? Ó, sinal de menos. Aqui é positivo, aqui é negativo. Mas eu sei que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, opa, eu vou aproveitar outra questão. 2 vezes 2 vezes 2. Professora, eu quero 8 negativo, eu não quero 8 positivo. E se eu colocar sinal de menos, vamos conferir se dá certo? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ótimo, funcionou. O que eu acabei de descobrir? Que a raiz cúbica de menos 8, a resposta é menos 2. Então, eu não vou sair colocando não existe, hein? Não posso fazer isso. A mesma coisa é quando eu tenho uma raiz quadrada com um número elevado a uma potência, por exemplo. Eu tenho um número negativo elevado a 64, a minha potência é 2. Como é que eu resolvo isso? Eu vou abrir. Quem é o menos 64 ao quadrado? Eu vou abrir isso aqui e vou resolver essa conta. Então, a raiz quadrada de menos 64 vezes menos 64, quanto é? Aí eu vou lá no cantinho da folha e faço, ó, 64 vezes 64. Provavelmente vai dar um número bem grande. Pronto, eu acabei de resolver. Então, deu 4.096. Então, agora eu volto para lá e procuro a resposta de 4.096. Qual é a raiz de 4.096? Qual é a resposta de dois números multiplicados, cuja resposta final dê isso aqui? Dois números multiplicados, cuja resposta dá 4.096. Então, a raiz de 4.096 é 64. Eu faço isso tudo independente da raiz que eu tenha. Se eu tenho agora uma raiz cujo número aqui é ao cubo. O que muda se é ao cubo? Se é ao cubo, eu preciso abrir 3 vezes, não vou abrir mais 2 vezes. Então, qual é a raiz de um número que é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1? Eu abri 3 vezes. Agora eu resolvo aqui dentro, ó. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Opa, eu já sei como é que eu faço isso, ó. Menos dentro da raiz quadrada. Lembrando que é quadrada, hein? Tem que ser 2. Qual é a minha resposta? Não existe. Foi o que a gente fez na aula de hoje. Exemplos
com as raízes positivas e negativas.